Deixa eu dar os meus 10 centavos nessa discussão que era nova, não é mais nova, eu acho que já tá até velha, mas enfim, fica aqui a minha opinião e o que eu penso. Eu vou dizer que eu fiquei bem confusa com vários dos vídeos. Eu não entendi muito bem se o negócio era não ouvir o consulente antes ou depois da sessão, porque eu acho que também tem muita gente que tá confusa com a história. Vamos por partes. Ouvir o consulente antes da leitura. Isso eu chamo de contexto. Eu acho necessário, eu acho importante ouvir o contexto e normalmente é importante a gente dar um direcionamento para o consulente, pedir um pequeno contexto. Quando eu vou pedir as leituras, eu mando assim por tópicos, né? E então as pessoas, elas já sabem exatamente o que elas precisam me mandar. Assim, as informações que eu preciso. E aí eu ponho por tópicos. Então isso facilita muito a comunicação. Às vezes, é raríssimo eu ter um consulente que me manda áudios que são muito longos. Os áudios não passam de um minuto e pouquinho. Se você coloca duas vezes ali no WhatsApp, o negócio vai muito rápido. Eu realmente não tenho esse problema com consulente, de consulente antes da sessão ficar me mandando coisas que são gigantescas. Os textos que eles me mandam não costumam ser muito grandes, costumam ser coisas assim que eu leio antes da... Eu leio na hora de marcar pra eu ver se tá faltando alguma coisa que eu preciso. Aí eu dou ok, eu falo, beleza, é tudo isso que eu preciso, já tá marcado e tal, a gente faz a marcação. E no dia eu releio. Porque é muita gente, por mais que eu lembre das coisas, eu gosto de reler pra ter certeza das coisas, enfim, eu gosto de ter sempre as coisas muito certinhas. Então, assim, antes da sessão, eu não tenho muita dificuldade. Eu mando tudo explicadinho, a forma como eu trabalho. Então, a minha primeira mensagem, ela é muito explicadinha. Eu tento fazer de uma forma que todo mundo consiga entender. E eu passo um tempo, e por isso que também, para marcar consultas comigo, tem sido um pouco difícil. Gente, desculpa, é porque eu realmente converso com o consulente para entender o que ele precisa, porque muitas vezes o que o consulente está perguntando e o que o consulente quer saber não é o que ele quer saber. E aí eu vou entregar uma consulta que simplesmente não vai deixar a pessoa feliz. E algumas vezes, por isso que o consulente depois fica mandando, mas a gente já vai chegar nisso, tá? Mas, então, a gente precisa fazer um bom acolhimento, isso chama acolhimento, tá? Para que depois a gente não tenha problema nenhum com o consulente. Então, normalmente, o que eu faço é conversar com a pessoa, tentar entender o que a pessoa realmente quer, se é uma pergunta que é um pouquinho mais confusa, mas assim, não são coisas que demorem. Eu faço uma leva de respostas de manhã. Quem faz consulta comigo sabe muito bem como eu trabalho. Eu acordo, eu posto no TikTok, eu sou muito metódica. Eu acho que a única criatura mais metódica que eu, na face da terra, entre aspas, né, porque já morreu, mas seria o Kant. Que as pessoas marcavam o reloginho, as pessoas sabiam o horário pela hora que ele fazia as coisas. Então, assim, eu sou muito metódica. O que eu faço eu faço uma leva de respostas num horário, as pessoas respondem, eu dou um tempo para as pessoas responderem, depois eu faço segunda leva e eu vou fazendo assim, entende? Então, é alguma coisa que para mim facilita, porque eu atendo com horário. Então, né, eu não faço live, eu não... Enfim, né, eu tenho um jeito muito específico de atender, que foi decidido pelos meus guias, não foi nem decidido por mim. Então, assim, o meu jeito de atender é muito específico. Isso tudo para dizer que eu acho que contexto é necessário. Eu acho que a gente consegue, primeiro, a gente consegue perceber quando uma pessoa realmente precisa conversar com a gente. Uma pessoa precisa, quando uma pessoa precisa de um acolhimento muito maior. E isso acontece muito, inclusive, quando ela já vem de muitos tarólogos e muitos cartomantes que não fizeram um bom trabalho. Ou que realmente ela tá numa situação assim que você vai escutando, a boca vai abrindo, assim, você vai fazendo assim, uau! Tipo, não tem como ficar pior o negócio. Então, assim, às vezes a pessoa realmente só precisa falar e às vezes você só precisa ter empatia para escutar. Eu acho que talvez esteja acontecendo é que muita gente está confundindo um pouco o que é o trabalho do tarólogo, tá? Ser tarólogo
não é ser psicólogo, nunca foi. Esse nunca foi o trabalho, tá? O que não quer dizer que não se deve ouvir o consulente. Uma coisa não é... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Ser psicólogo e agir como um psicólogo, a gente nem tem... Eu imagino que a maioria não tenha faculdade para isso. Não tenha arcabouço teórico e prático para isso. Então, não tem como vocês serem psicólogos, tá? E não adianta vocês quererem agir como tal. Então, assim, querer meter bedelho na vida das pessoas, querer ficar dando conselho na vida das pessoas, não é o nosso trabalho. Não é o nosso trabalho você ouvir o que a pessoa está dizendo e dar o seu conselho. Isso não é o nosso trabalho. Nunca foi o nosso trabalho. Então, quando uma pessoa manda um áudio grande, ou manda um contexto grande, ou, enfim... O seu trabalho não é dar conselho. O seu trabalho não é falar, ai, se eu fosse você, eu fazia isso. Ai, porque você está fazendo errado. Esse não é o trabalho. O trabalho é falar, você pode fazer essa sessão, talvez seja interessante para você, essa sessão seria maravilhosa, a gente pode perguntar dessa forma e dessa forma, porque talvez a resposta consiga te ajudar dessa maneira e dessa maneira. Dessa forma você vai conseguir clarear os seus pensamentos. A ideia é a gente fazer com que a pessoa não fique dependente da gente, que a pessoa consiga sair da sessão aliviada, que todo aquele peso que ela estava carregando, pelo menos deu ufa, deu, né, melhorou, ok, não consegui resolver muita coisa, mas assim, pelo menos escutar isso me deu uma paz, sabe, em termos práticos, não resolvemos, mas assim, agora eu sei pra onde ir, entende? O negócio é esse. Então eu acho que o ideal é nenhum lado demais e nenhum outro lado demais, porque nenhum dos dois é ser tarólogo. Nem virar pra uma pessoa e simplesmente o ser estúpido. E primeiro porque ser estúpido e ser grosso não é só questão de personalidade, é questão de educação, tá? Então, seja educado com o seu consulente, inclusive, conviva bem com as pessoas no seu dia a dia, inclusive, porque senão essa pessoa não volta, né? Tem gente que, assim, gosta de ser maltratado, eu não sei, pode ser uma tara. Eu não tenho essa tara, inclusive muitos de vocês, da forma que vocês falaram, se eu tivesse fragilizado emocionalmente, vocês iam me fazer chorar. Eu ia ter saído muito mal da sessão com vocês. Eu não voltaria, eu perdi o respeito por muita gente, assim, foi uma coisa que eu acho que falta muita empatia, e não só empatia, muitas vezes falta experiência de vida. Porque quando a gente não tem experiência de vida suficiente, a gente não consegue se colocar na posição do outro. E quando a gente já passou por alguma situação daquele tipo, a gente consegue olhar e pelo menos sentir pela pessoa. Então a gente não vai tratar o outro como um número. O tarô, ele não é para ser um dinheiro rápido. Eu sempre falo isso muito aqui, que qualquer sessão de tarô, de cartomância, precisa ser muito bem feita, porque a sua resposta e aquilo que você está falando, e algumas vezes até a forma como você fala, ainda mais quando você não tem uma voz oracular definida, né? Porque algumas vezes você entra em sessão e simplesmente você desliga e você vai, né? E você começa a falar umas coisas que você nem sabe de onde vem, isso é a sua voz oracular. Se você ainda não tem uma voz oracular definida, e que realmente não está trabalhada, você não tem experiência para isso, muitas vezes a forma como você fala pode sim fazer mal para uma pessoa, né? Então é alguma coisa que sim você ganha com a experiência, sim você ganha com o tempo, mas por isso que a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa perceber que o que a gente fala e o que a gente faz afeta o outro. A sua liberdade termina quando começa a do amiguinho. Então, ser grosso, ser estúpido, tratar o outro mal, veja bem, né? Tem um limite. Se tratando de o quanto você deve ouvir o seu consulente, o ideal é que você escute o seu consulente. Ouvir o consulente depois da sessão, o ideal é que seu consulente saia tão aliviado que ele vai falar, putz, nossa, era isso, obrigada.
Ou às vezes eu tenho algumas pessoas que demoram alguns dias para responder, porque algumas leituras são pesadas. Então, assim, eu já sei que vai demorar para responder. E aí eu até fico preocupada às vezes com a pessoa, mas aí a pessoa me manda uma mensagem assim: olha, desculpa a demora, foi porque eu tava digerindo. Então, eu não tenho mensagens gigantescas que nem vocês estão ouvindo. Assim, eu não sei se é porque eu tô muito acostumada a até onde eu posso ir com o consulente, certo? E vocês percebam que quando o consulente começa a falar com você, ele começa ai, porque isso que apareceu na leitura, eu achei tão importante, não sei o que lá, mas eu não entendi. Faltou na leitura porque você não respondeu direito ou porque isso não estava previsto na leitura? Se não estava previsto na leitura, você fala, isso é interessante, isso talvez valha a pena a gente mergulhar um pouco a mais. Não é para você dar um conselho, não é para você meter o seu bedelho, não é para você ser psicólogo, é para você virar e falar, então, isso a gente pode ver mais, mas a gente precisa fazer mais uma leitura. A gente pode fazer essa e essa leitura. Esse é o seu trabalho de tarólogo. Se a pessoa realmente estiver precisando só falar, às vezes você só escuta e você fala, nossa, que merda. E eu digo isso como uma pessoa autista que teve que aprender muito a lidar com pessoas, tá? Tem coisas que eu tive que aprender, que pra mim não eram óbvias, tá? Então, assim, o que a pessoa espera, primeiro, não é que você conte um caos seu, tá? E porque a autista faz muito isso. A gente conta muito um caos nosso pra enfim, pra falar, olha, eu te entendo. Não é exatamente isso que a pessoa espera, tá? Então, se você é neurodivergente, não é isso que a pessoa espera. O que a pessoa tá esperando é, que droga de situação, eu sinto muito. Eu não sei o que dizer, porque é isso que a gente pode falar. Eu sinto pela sua situação. Se você precisar falar, eu escuto, e aí é que entra colocar o limite. Se você precisar fazer uma leitura sobre isso, podemos. Você não é amiguinho. Você não é pessoa que vai ficar falando, então, é porque aí você tem que fazer assim, você fez errado. Oi? Porque a sua vida tá maravilhosa. Você sabe tudo, né? O tarólogo, ele tem que aprender a colocar limite. Você não pode ser amiguinho dos seus querentes. É lógico que eu tenho querentes de mais de 10 anos, eu tenho querentes de 5, 6 anos, que você acaba virando amiguinho. Então, assim, mas mesmo assim, tem um máximo que você pode ir com essas pessoas. E assim, o máximo que eu vou com essas pessoas é, eu mando meme pelo TikTok. Eu fico mandando videozinho pelo TikTok, porque eu sei da vida das pessoas, e aí o máximo que eu consigo fazer é mandar um meme, mandar um videozinho. Às vezes eu vejo um vídeo, e aí eu falo, putz, nossa, é exatamente isso. Aí eu pego e mando pra pessoa. A gente não pode ficar tão próximo, porque o ideal é que esse querente deixe a gente um dia. Não é uma questão de, vou me machucar, meu querente vai me deixar. Não é porque esse querente, ele tem que ficar independente de você. O ideal é que esse querente um dia te deixe, e que talvez ele volte, porque aí, surgiu um outro problema, então daí a gente faz o mesmo processo. Esse querente começa a fazer as leituras com você, e aí ele vai ficando cada vez mais independente, e aí ele some de novo. E daí dali, sei lá, 1 ano, 2 anos, ele volta. Então, assim, é muito interessante esses processos quando a gente já tem muito tempo, porque as pessoas, elas voltam, as pessoas, elas somem, elas vivem e aí elas voltam. E a gente vê como a vida delas mudou, como as coisas mudaram, e a gente fica tão orgulhoso. Então, e quando elas resolvem os problemas, e quando elas escutam, nem eu escuto as cartas, mas assim, quando alguém escuta as cartas, é uma coisa que te deixa orgulhoso. Então, vocês entendem que não é a sua opinião, não é você ir lá e ficar
ensinando a pessoa a viver porque você nem sabe viver. Às vezes a gente nem tem experiência suficiente para passar. É importante a gente ser sábio, é importante a gente ter essa característica. A maioria dos tarólogos tem essa coisa, né, de parecer que é meio velho, né, da forma que a gente fala. Mas não é a nossa opinião. A gente não tá dando a nossa opinião e a gente não tá sendo psicólogo. Essa não é a ideia, não é para ser psicólogo. Eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia. Por causa dessa questão do Jung, da psicologia e não sei o que lá, esse não é o trabalho. Nunca foi o trabalho. Eu acho que vocês estão confundindo. Vocês têm que colocar esses limites. A ideia é colocar os limites. Que se vocês não estão conseguindo fazer, tirem umas cartas para vocês, tentem ver como fazer, tentem ver como outros tarólogos fazem. Ah, Elisa, mas você faz isso oferecendo uma outra leitura ou indicando uma outra leitura. Eu faço também, às vezes, reiterando o que apareceu na leitura. Então, algumas vezes a pessoa falou, ai, mas isso não tá dando certo. Ok, mas você lembra daquela leitura que a gente fez? É que eu tenho memória de elefante, tá? Então, assim, eu lembro, as pessoas que costumam ler comigo sempre, eu lembro das leituras de vocês. Inclusive, eu lembro os nomes de vocês, eu lembro o nome de ex, às vezes eu lembro o nome por parzinho. Então, assim, quando vocês trocam, eu tenho que refazer o parzinho na minha cabeça. Então, é um processo para mim também, reitero a leitura. Então eu falo, o que aquela leitura falou? Volta naquela leitura, tenta escutar aquele áudio de novo, tenta, né? Então, vocês percebem como é muito mais uma questão de questionar, de colocar perguntas, de instigar a pessoa, do que realmente ficar lá falando e dando conselho e sendo psicólogo, enfim, né? Não é que você não está escutando a pessoa, você está escutando a pessoa, só que o seu papel não é de psicólogo, não é de amiguinho, não é de, enfim, lógico que depois de 10 anos com uma pessoa, né, você vai ficar um pouquinho amiguinho, mas você também tem que saber colocar os limites. E quando a pessoa começou a perguntar menos, quando a pessoa começou a ficar um pouco mais independente, essa é a hora que é mais gostosa. E não, você não precisa ser grosso. E não, você não precisa ser estúpido para criar limites. Uma forma, assim, muito complicada de falar, de colocar limites em situações que envolvem pessoas é falar, meu tempo é dinheiro. Quando isso envolve ter uma empatia com a pessoa. Se seu tempo é dinheiro, aumenta o valor. Você acha que não tá condizente? Aumenta o valor. Se as pessoas não pagarem é porque talvez você não valha tanto assim. Talvez, entende? Então, a gente aumenta o valor quando a gente tem muita procura. A ideia é demanda e procura, né? Então, se você tem muita procura, tem muita gente te procurando, aí você aumenta o valor. Eu sempre faço isso, sempre que eu não tô conseguindo, quando eu não estou conseguindo manter a minha agenda, assim, num número razoável, tá ficando muito lotada, eu sei que eu preciso aumentar um pouco o valor. Sim, meu tempo é dinheiro, eu sou extremamente capricorniana, mas eu também sou uma pessoa com empatia. Eu não vou não te ouvir. Entende? Eu não vou te tratar como um número. Eu nunca faria isso. Porque se você tá num trabalho que envolve pessoas, que envolve falar com pessoas, que envolve pessoas fragilizadas, que envolve muitas vezes pessoas que vão te procurar no momento em que elas estão emocionalmente fragilizadas, e que aquilo que você falar e a forma como você falar e a forma como você, enfim, isso vai sim fazer diferença na vida dessa pessoa. Tratar a pessoa como um número, tratar a pessoa como um nada, tratar a pessoa como um... Isso é alguma coisa que é inumano. Às vezes é melhor ir procurar o ChatGPT, que inclusive ele agora tá com o ChatGPT Tarot, que ele faz a sua leitura do dia, ele te dá até uma cartinha ali, ele responde você, ele te dá bom dia, ele pergunta como você tá. Às vezes me parece muito mais humano do que alguns tarólogos aqui pareceram.
Não faz muito sentido na minha cabeça querer trabalhar com gente, negócio que envolve pessoas fragilizadas, assim, 90% do que vai aparecer para você é pessoas fragilizadas e todo mundo sabe disso, e você não querer ter empatia, você achar que isso é além do trabalho. Não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. É isso.